assunto dessa semana, só o que deu para falar, foi a respeito das eleições nos Estados Unidos, no qual Donald Trump foi elegível. E por mais que você não goste de política, não entenda qual que é o impacto que isso vai ter na sua vida como brasileiro, é importante então que você entenda quais foram os principais pontos debatidos nessa eleição. Donald Trump. It's the Donald. Oh my God. Então, pessoal, as eleições nos Estados Unidos para o mundo todo, o mundo começa a acompanhar, né, quem que vai ser lá o presidente dos Estados Unidos, porque de um modo ou de outro, essa decisão acaba respingando em outros países, na relação que eles vão ter com os Estados Unidos. Então, a gente vê ali uma parte do eleitorado votando em Trump, principalmente as pessoas que têm empresas, esse setor ali de empreendedorismo. Por exemplo, Elon Musk votou, mostrou um grande apoio, foi ali o braço direito de Trump, e também famosos como 50 Cent, Eminem, estavam favorecendo também ali a Trump, usando o poder de influência deles. Já do lado da Kamala, a gente via alguns outras pessoas do lado artístico votando nela, como por exemplo Taylor Swift, Beyoncé, Ariana Grande. E esse ano teve algumas pautas muito interessantes que eles usaram ali para ganhar votos. E quando eu falo que as eleições nos Estados Unidos elas vão ter um impacto na nossa vida, às vezes não é só econômica, mas comportamental também. E aí cabe a você saber se você é a favor, contra, mas de um modo ou de outro a gente copia o estilo de vida dos americanos. Você vai falar, ah, imagina, não copiamos não. Copiamos sim. Por exemplo, a questão da alimentação. O Brasil está caminhando perto dos Estados Unidos em questão de obesidade. Lá eles comem fast food, comida com poucos nutrientes e altamente calóricas, e é um comportamento aqui do Brasil também a frequência em fast food. Como esse não é o assunto do vídeo, assuntos que foram debatidos lá, a questão do aborto, maconha, legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, tudo isso ali foi discutido, e também uma grande parte das pessoas que votaram em Trump foram por conta do dinheiro no bolso. Os americanos estão se sentindo mais pobres, não conseguindo comprar casas, carros. É uma população que se sentiu empobrecida e que, de uma forma indireta, acabaram culpando o governo do Biden. Então, pensa só, os Estados Unidos, né, aquele sonho americano, um país super rico, e o próprio americano se sentiu incomodado do poder de compra dele estar sendo reduzido. E isso levou os eleitores a votarem em Trump também, porque ele é desse setor empresarial, então eles acreditam que ele consegue dar uma retomada novamente na economia, salvar a economia americana. E até falando um pouco da relação de Estados Unidos com a China. Na verdade, em 2018, a China começou a crescer muito, e no governo de Donald Trump ele colocou ali muitas tarifas na importações de produtos chineses, temendo o crescimento da China ali sendo uma ameaça para os Estados Unidos. Quando a gente olha o governo Biden ele era muito mais ponderado nas relações comerciais, relações mesmo internacionais com os outros países. Trump já tem um perfil mais agressivo, até quando a gente fala lá na guerra da Ucrânia ou Israel, quem que eles acabam apoiando. E quando a gente olha para o Brasil, é bem provável que os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro, vá ter uma boa relação também com o presidente Lula. Mas eles têm uma relação, na verdade, de parceria e não como aliados. Mas é bem provável que durante esse governo vá ter uma boa relação na questão de exportação e importação,
e eles vão manter sim a boa relação. Mas só para que vocês entendam, Lula tem uma forma de pensar, o presidente Trump acaba tendo outra, mas não acredito que seja nada que venha impactar muito o nosso país, tá? E agora você tá me perguntando, Amanda, o que que eu faço? O que é que depende de mim para que eu não seja afetado de forma negativa? A primeira coisa assim que a gente precisa de falar é que você precisa ali ter o seu dinheiro também em uma moeda mais forte, nem que seja 5% da sua carteira de investimentos, se você ainda não tem nada, coloca uma meta de pelo menos 5% da sua carteira tá em uma moeda mais forte. Por quê? A gente sabe que o dólar tá sempre muito à frente do real. Então, você precisa se expor ao dólar. Tudo que a gente tem, basicamente, se baseia no dólar. Se você tem um tênis Nike, tá baseado no dólar. Se você tem um iPhone, é baseado no dólar. Então, por isso que você tem que ter ali um dinheiro também em dólar, não apenas em real. Para você ver ali o seu patrimônio também sendo preservado. E quando a gente pensa, Amanda, então vale a pena eu ir lá e comprar o dólar e deixar guardado aqui em casa? Engraçado que essa semana eu também gravei um short falando a respeito disso. E na verdade você precisa investir em dólar. Porque se você compra e deixa guardado na sua casa, o dólar também lá tem sofrido os efeitos inflacionários. Então, mesmo que você compre em dólar e guarde em casa, ele vai sofrer uma desvalorização. E o interessante, eu vejo às vezes as pessoas ali o tempo todo, ai meu Deus, será que o dólar vai cair? Vou comprar. Ai, o dólar aumentou, não vou comprar. É interessante você manter ali uma programação de comprar dólar de forma constante, porque a gente nunca vai saber qual que é o preço do dólar real. Às vezes ele vai cair e aí vale a pena você comprar uma quantidade a mais, mas a tendência é que ele sempre vai aumentando ao longo dos anos. Então não adianta você querer ficar adivinhando. Compre ali com uma constância que você vai comprar ele no preço médio, nem muito caro e também nem muito barato. E quando acontecer uma situação de quando ele chegou em 4,90 que eu usei essa oportunidade para comprar dólares, aí você vai lá e compra mais. Então, eu vou deixar aqui uma dica para você estudar aonde você poderia investir o seu dinheiro, que é uma ETF, porque as ETFs, essa ETF que eu vou sugerir aqui para vocês é uma ETF de renda fixa baseada no Tesouro Americano. Então, ela é super segura. Então, pessoal, a TFLO, eu vou deixar a sigla aqui, ela é uma ETF de renda fixa e ela paga ali dividendos mensais. Então, isso é uma sugestão, tá? Não é uma indicação de carteira nem nada do tipo. Você consegue estudar ela e olhar ali se faz sentido você ter ela em carteira. Então, ela tem uma liquidez, ela tem uma boa rentabilidade, e aí depois você dá uma estudada e olha se ela é interessante para você, tá? Bom, pessoal, o vídeo então a gente vai encerrar ele por aqui. Coloca a sua opinião a respeito das eleições nos Estados Unidos, qual que é o impacto que vai ter na nossa vida como brasileiro. Então deixa tudo aqui nos comentários. Um beijo.